Fala, galera! Tá começando mais um Passo no DM. Eu sou a Amanda e hoje eu tô aqui apenas com a minha amiga Duane, já que a Letícia está acorrentada nas demandas da CLT. Pobre coitada. Duane está aí tentando virar CLT, mas infelizmente não tá bom, né, amiga? Não tá fácil, não tá fácil. O mercado está insalubre. Como dizem os jovens, está salgado. O mercado Tá está salgado. Não recomendo. Ai, Oi, gente. Oi, todo mundo. Gente, comenta aí como que vocês estão. A gente fala aqui como que a gente tá. Por aqui tá tudo bem, mas comentem aí também pra gente saber como que vocês estão. Contar aí as fofocas aí da região de vocês. Ah, amiga, tudo bem, assim, esse negócio de CLT... O CLT é bom. O negócio é o salário que oferecem pro CLT. Aí é demais, é melhor ficar em casa. É isso. Vamos fazer, sei lá, vamos fazer miçanga. Não sei, gente. Vamos fazer um negócio aí. Ai. Assim é melhor, não é? Que isso, hein? Agora já dei aqui uma... Bom, vamos aos recados. Se inscrevam aí no canal do YouTube se você estiver assistindo por aí. Deixa seu comentário e seu like, que vocês sabem que nos ajuda muito. Temos a opção de hypar o conteúdo, então se você quiser gastar o seu hype com a gente, para nos ajudar, para o YouTube entender que é um conteúdo legal e relevante, considere também se tornar membro. São 2 planos, DMers deste solo e DMers deste solo Plus, para quem puder pagar um pouquinho mais. Que se a CLT de vocês não tiver muito salgada, também. Mas assinando, vocês ganham prioridades nos comentários nas lives e nos vídeos e algumas coisinhas personalizadas. Inclusive, estamos planejando um conteúdo exclusivo para membros, reagindo à fanfic do século, né? Esse conteúdo é aguardado há anos. Foi a Manu Goes Down que falou, que deu a sugestão? Foi. Pra gente falou pra gente ler a fanfic. E eu já fui lá no Archive of Our Own para pegar ela, a fanfic Through the Darkness, também conhecida como fanfic da Tobin Sega. Vou colocar para traduzir a fanfic todinha e nós vamos reagir aos melhores momentos. Eu li o primeiro capítulo e infelizmente já estava me sentindo horrível. Ai, que vergonha, tão mal escrito também. Ai, coitado. Mas enfim, se você estiver ouvindo no Spotify e assistindo no Spotify, aproveita para avaliar o Passo no DM com 5 estrelas e deixa seu comentáriozinho que a gente sempre lê por aqui. Inclusive, no final, vamos ler alguns comentários do YouTube e do Spotify. No episódio de hoje, vamos de 4ª rodada do Brasileirão, mulheres deste solo pelo mundo. Infelizmente, assuntos salgadíssimos nesse podcast hoje. Resultados europeus e algumas fofocas, claro. Pronta? Bora? Bora. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro, que é isso que o povo quer ouvir, um pouco de alegria. Alguns resultados esperados nessa 4ª rodada, mas vamos passar um por um e depois a gente comenta jogos específicos. Flamengo ficou no empate em 1-1 contra o Cruzeiro. Atlético de Madrid, olha, já tô dando spoiler. O Atlético Mineiro perdeu em casa para o Internacional por 1-0. Bahia venceu o Santos por 3-1. Ferroviário e Grêmio, só para guerreiros, empataram sem gols. O Misto venceu o Botafogo, 2-1. E tinha o quê? 11 mil pessoas assistindo esse jogo ao vivo? Ao vivo. Eu tava assistindo e tinha gente lá. Torcida do Misto, presente local lá. O pessoal foi mesmo. E 11 mil malucos enlouquecidos assistindo. Guerreiros do povo brasileiro. E o Palmeiras goleou Vitória por 6-0 e o Bragantino venceu o Juventude por 2-0. Vamos primeiro passar lá no Allianz Parque, vamos de Palmeiras, porque rolou muita coisa por lá essa semana. Mas uma das coisas bem legais foi que o time finalmente jogou lá no Allianz, o ingresso estava com preço legal e um público de 4.200 pessoas. Não é assim um baita público, ainda olhando, fica aquele vazio, mas tem que começar de algum lugar e 4.200 pagantes tá bom, né? Eu não sei se foram pagantes ou total, mas tá bom, né? Tem que começar. Lá no Allianz, geralmente a diferença de pagantes e presentes é praticamente nula, né? E não sei como que funciona a gratuidade lá em São Paulo. Não é o Rio de Janeiro, é a gratuidade tomando conta. Mas é legal. Eu gostei do público, sabe? Eu até fiz um tweet durante a semana, porque eu acho que a gente fica um pouco amargo nesse assunto do público. E eu acho que a gente precisa colocar algumas diretrizes falando de público e futebol feminino. Primeiramente, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que não existe a gente pensar em futebol feminino no Brasil ou em qualquer lugar do mundo e equiparar público feminino e masculino. Porque, gente, o futebol masculino, ele é o esporte mais popular do mundo, no geral. Não é comparado com
o futebol feminino é comparado com qualquer outro esporte, entendeu? Então, assim, tirando ali situações específicas que tem países que tem esporte, por exemplo, o beisebol, que na Venezuela é muito... que são coisas muito assim, o futebol é o maior esporte do mundo, o futebol masculino, no caso. Então, assim, é muito difícil a gente ficar pensando. Eu acho que a gente tem que parar, não tem mais que existir esse pensamento de, o público, não sei o que, tem que bater 50 mil. Nem o campeonato masculino bate 50 mil. Eu até estava conversando com um cara hoje no Twitter, né? E ele é gremista. E aí, tipo, o Inter jogou ontem lá no Beira-Rio e tava vazio. Sabe, o Beira-Rio tava vazio. E a Arena do Grêmio geralmente também fica 20 mil, fica parecendo que tá vazia. Porque nem no Brasil, nem os times masculinos conseguem levar 50 mil pessoas todo jogo, sabe? Então, acho que a gente precisa entender os contextos e também entender que o feminino não precisa de 50 mil todo jogo para ser sustentável, né? Não. Se ele tiver 5 mil todo jogo, tá ótimo, aí vai pagar a conta, entendeu? Então, eu acho que, assim, primeiro esse ponto, porque eu acho que eu sinto muito amargor, eu entendo o torcedor brigar com o próprio torcedor, porque, eu sou palmeirense, eu quero que lote. Bacana, acho que isso daí faz parte da torcida, tem que brigar mesmo, tem que ir organizado geralmente não vão. Então, assim, essa parte, beleza. Agora, a gente, como entusiasta do futebol feminino, a gente não pode ficar chateado de ver, mas só foram 4 mil e pouco e o estádio cabe 40 mil. Gente, mas assim, foram 4 mil e pouco, sabe? Tipo, entendeu? Se for 4 mil todo jogo, a gente tem que soltar fogos, porque é isso que a gente vislumbra. A NWSL demorou um tempão para conseguir bater públicos de 20, 30 mil. Durante muito tempo, só o Portland Thorns tinha um público bom lá no estádio deles, e era 18 mil, 17 mil, que é o estádio menorzinho, né? Mas era o único time ali que lotava sempre, sempre, sempre. Hoje não, hoje mudou, hoje tá batendo recorde, mas assim, foi um trabalho construído, demorou muito tempo. 10 anos. Exato, e assim, tem que entender os contextos financeiros dos países, que são diferentes, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente entender que no Brasil o lazer ainda é muito caro, e esporte é lazer, tá? Acho que você ir no jogo de futebol, as pessoas falam, é mais que futebol. Não, gente, é só um lazer mesmo, tipo, é você pegar um dinheiro, ir lá e ter um momento com a sua família e tal. Então, o lazer ainda é uma coisa que não é a prioridade do brasileiro, né? Então, tá melhorando e tal, mas, enfim, tem vários contextos. Eu fiquei feliz, sabe? Óbvio que no estádio grandão fica aquela coisa meio, putz, mas aí vou concordar com a Letícia, que ela já falou aqui nesse podcast, acho que talvez a única vantagem do sintético é essa, né? Porque aí você não tem essa questão, jogou hoje lá no sintético, amanhã não pode jogar ninguém. Não, pode jogar praticamente na sequência, né? Então, acho que talvez se o sintético tem uma vantagem é essa, de poder permitir que as jogadoras do feminino também usem, né, do estádio principal do clube. E acho que foi bom, sabe? Acho que tem que ter mais vezes. Acho que o jogo também não era tão atrativo assim, né? Tem esse ponto também. Mas no final, né, entre o bônus e ônus, acho que teve mais bônus. Acho que foi uma coisa, foi bonito, até para as jogadoras também. Bom, sobre o jogo, primeiro tempo, avassalador do Palmeiras, a Tainá Maranhão abriu o placar aos 12 minutos, e aí em questão assim de 3 minutos, aos 25 a Spinales marcou o segundo, e aos 28 a Bia Zanerato fez o terceiro, Gláucia fez o quarto e Carla Thaís o quinto, tudo isso na primeira etapa. Com isso, a Rosana botou o dedo em ação e começou a tirar algumas jogadoras importantes, isso porque já tinha entrado com um time meio misto, né? Dando rodagem para outras atletas da equipe também. Aos 42 do segundo tempo, a Vitória Liz fechou a goleada por 6-0. Com isso, são 4 jogos, 4 vitórias do Palmeiras, 12 pontos, 4 a mais que o segundo colocado, Cruzeiro. O que dizer dessa peleja, hein, Duane, em termos de futebol? Você assistiu? Não, eu assisti até quando tava 4-0. Eu falei, então... deixa quieto. Deixa eu lavar minhas vasilhas aqui. Fazer outra... Não, desculpa, gente, com todo respeito. Eu já tinha visto vários jogos, né? Tinha visto vários jogos da rodada. Fadigada já. Até a tampa de futebol feminino, aí eu falei, não, tá 4-0 e parecendo que vai ter mais. Então, assim, um beijo pra vocês. Mas, assim, é que a diferença... Eu acho que isso é o ponto principal desse Palmeiras. É ter elenco, não é ter um time, tem um elenco. Então, ela entrou com um time praticamente todo ali, reserva, tinha umas 2, 3 peças titulares e tal, coisa pouca ali. E, nossa, primeiro tempo, eu falei, meu Deus, quando dava 4-0, eu parei de ver, porque eu achei que fosse acabar uns 10-0, sem brincadeira nenhuma. Mas aí, essa rodagem que a Rosana vai dando ao time, e, cara, teve uma parada técnica que eu já não tava assistindo, mas me mandaram. Foi no primeiro tempo ainda? Não, foi no segundo. E tava um sol do caramba, porque o jogo foi de manhã. E a Rosana tava... que tinha que correr mais. Eu falei, mulher, para. Não, já tá 5-0, professora. Mas eu acho que é esse pensamento da Rosana
E esse elenco do Palmeiras, que é um elenco muito robusto, cara, que tem muitas peças, que vai trocar muito, que acho que vai conseguir dar descanso para os jogadores titulares, vai conseguir dar rodagem para os que estão no banco. É difícil, assim. Acho que na parte de pontos corridos vai ser... Eu acho que já é fato, assim, né? Que o Palmeiras vai liderar até o final ali. Aí o mata-mata é outra história, óbvio, mas pontos corridos aí esqueça tudo. Já pode garantir, eu acho. Bom, além da grande fase dentro de campo, as jogadoras do Palmeiras também estão vivendo grande fase fora de campo. Nós temos que falar da sempre prestigiada neste podcast, Fê Palermo, que como poucas se posicionou, botou a cara para bater no assunto Cuca e a contratação de um homem condenado por estupro de uma menor de idade para assumir um dos maiores times do Brasil. Sobre o Cuca, não queremos processo, rapidinho aqui sobre a condenação. Aqui foi do portal R7. Em 1989, ele, Cuca, chegou a ser condenado pela justiça suíça por ato sexual com menor, mas nunca cumpriu a pena porque já estava no Brasil. Anos depois, em 2023, a condenação foi anulada por questões processuais, sem que o mérito do caso fosse reavaliado. Ou seja, a decisão de arquivar o processo, a decisão de anular a condenação, não significa inocência. Significa que rolou algum BO quando eles estavam processando os papéis e aí deu ruim, anularam. Mas não significa inocência. Então, uma pessoa que foi condenada, foi anulado? Foi, mas acharam culpado lá em 89, né? Nada mudou. É aquilo, né? Acharam erros processuais ali, técnicos, detalhistas, que foi, no caso dele, foi que ele foi julgado à revelia, e aí na lei atual lá, isso aí é ilegal, porém, não foi ele teve a oportunidade de se defender, ele na época não voltou ao país, óbvio, né? Não retornou. Então, assim, cara, com todo respeito, eu sei que pela luz da lei, né? Pela luz da lei, a gente tem que falar o que é o papel. Não é, mas para mim faz muita diferença o que foi dito lá na condenação, entendeu? O que foi mostrado de provas. Para mim, eu não vou poder falar, porque se a gente falar, a gente é processado, né? Mas assim, você sabendo do acontecido, sabendo todo o trâmite que rolou, e você não se horrorizar, você não se indignar, é complicado, sabe? Eu acho que, enfim, tem gente usando isso, né? Essa questão da técnica ali, da legalidade, para poder falar que, mas pela lei, realmente, pela lei não é, mas no meu conceito de convivência com a pessoa, no meu caráter, desculpa, aqui na minha mesa não sentaria, sabe? Comigo não sentaria. E assim, eu trabalho meio que no setor que está muito envolvido com tribunal e condenação, sentença, essas coisas. Aqui na Inglaterra, mas meio que na Europa, os sistemas legais são mais parecidos. E é tão difícil para uma pessoa pelo menos, chegar até o tribunal com uma acusação de estupro. Para a pessoa ser acusada pela polícia de estupro, tem que passar por tantas coisas que eles só aprovam a acusação se tivessem quase certeza da condenação, porque é muito BO para até chegar no tribunal. E às vezes vai e bate um que não passa, mas é muito difícil uma acusação de estupro seguir em frente. Primeiro, às vezes a vítima não quer falar, as evidências muitas vezes são circunstanciais, se você não tiver feito todo o processo, né, de colher as provas ali na hora. É uma situação muito triste, mas, enfim, vamos lá. No dia da contratação, que a contratação foi anunciada, a Fê Palermo usou sua conta no Instagram para postar uma mensagem, primeiro falando que o meu silêncio me torna conivente, escolhi ter coragem. E o post, dentre outras coisas, diz o seguinte: a gente simplesmente esquece o que o ser humano fez como cidadão pelo simples fato de ser ou ter sido um jogador super habilidoso, ter feito muito pelo nosso país, clube, incluindo Robinho, Daniel Alves, Cuca, goleiro Bruno, entre outros. Uma grande parte da sociedade vai optar por se omitir, esquecer que esse cidadão foi acusado de estupro, que as mulheres do futebol feminino do Corinthians não aceitaram ter um treinador no comando do clube com esse tipo de acusação, que o Santos teve uma situação com o técnico do futebol feminino, também por assédio sexual, moral, etc., como tiveram outras situações quando eu, aqui a Fê Palermo, fazia parte do elenco das Sereias da Vila. Aqui ela macetou, né? Que isso. Ela segue falando que não julga ninguém,
que não se posiciona, porque ela sabe que a situação é precária, às vezes, para jogadoras, e admitiu de uma forma muito corajosa que ela já foi vítima de abusos sexuais e morais, e que ela até hoje não conseguiu provar e não sabe nem se vai conseguir. E o que a gente estava falando aqui. Às vezes aconteceu e você só tem... E é isso. Isso vai fazer o quê? É sua palavra contra a pessoa. É isso aí. Sim, pesado o assunto, mas necessário. A gente viu nas redes sociais que os ataques à Fê Palermo vieram, mas ela seguiu firme e fazer o quê? É aquela situação, né? A pessoa fala, tem que separar a arte do artista. Não existe isso, gente. Não. Para mim, a pessoa chegar com esse argumento, já nem respondo mais. Assim, não, eu acho que... Não, é complicado. Esse negócio de... É engraçado. É engraçado não, né? Que é uma assunto sério, mas assim, se é uma pessoa que foi ali na rua, um pobre qualquer, né? Que a pessoa nem sabe se cometeu algum crime, acha que cometeu, foi acusado, o pessoal já condena, já não serve para nada, já tem que se jogar na jaula, tem que, dentro do presídio, tem que ser escravizado para construir, que é assim que as pessoas pensam, tá preso, tem que trabalhar de graça e tal. Nem sabe se tá condenado. Aí, com o cara que é jogador, não, peraí, vamos separar aqui, porque são menino. Como se fosse uma pessoa diferente, sabe? Então, a Fê Palermo, a gente vem falando, a gente fica brincando aqui, agora falando sério, não é a primeira vez que ela se posiciona sobre assuntos sérios, assim, cara, eu entrei no Insta dela num dia que ela postou, e é incrível como as pessoas se sentem na liberdade de falar absurdos, né, e fora os que falam absurdos, eu me incomoda muito homem que vai comentar uma coisa, tipo assim, pega uma coisa bem específica do post inteiro, tipo, mas aqui você falou tal coisa que pode ser entendida com... Pô, irmão, de tudo que você leu ali, você vai se ater em uma palavra, sabe, uma palavra, porque ela colocou que foi condenado e por esse argumento que na lei... Pô, se você é homem e isso é o que mais te incomodou no texto, cara, por favor, procure melhorar como ser humano, porque claramente, se isso que te incomodou nesse texto que ela fez tão forte, cara, você não tá nem aí para abuso, para mulheres que foram assassinadas, porque é o caso do goleiro Bruno, você não tá nem aí pra nada, sabe? Então, assim, é o que mais me incomoda. E me incomoda muito homens que vão cobrar mulheres se posicionarem, ou quando as mulheres se posicionam, são cobradas porque não posicionou em uma outra coisa. Gente, por que vocês não cobram entre vocês mesmos? De não cometerem crimes e de se posicionarem. Quantos homens se posicionaram sobre o assunto Cuca? Né? Homens atletas, homens técnicos, homens dirigentes, homens do futebol, entendeu? Então, assim, cada jogadora que se posiciona, a gente sabendo o mundo do futebol feminino como é, jogadora não é milionária, jogadora quebrar a perna amanhã e parar de jogar bola, vai passar aperto, ninguém tá rico com a vida feita, não. Não é 1 milhão por mês, gente. Muitas não chegam nem... mas tem jogador da Série D que não ganha 5 mil. Gente, eu estou falando de jogadora de Série A que não ganha 5 mil. Entendeu? A gente tá falando de jogador de Série... Então, tipo assim, para uma jogadora chegar e falar, tem que ter muita coragem, muita força, porque, assim, eu vi um vídeo da Vicky da época que rolou o negócio no Corinthians com o Cuca, e aí colocaram na timeline do Twitter e eu fui ver, né, um corte do podcast que ela foi, acho que foi do Flow Podcast, né, do Flow Sports. E eu fiquei horrorizada com os comentários. Quem lembra, quem fala assim, mas o Cuca foi expurgado do Corinthians, acha que na época foi uma coisa assim, ele chegou e todo mundo se uniu e ele foi demitido. Não foi. O que essas jogadoras passaram naquela época, sinceramente, a Vicky fala que elas foram ameaçadas por mensagem, eram ameaçadas na rua, o pessoal passava, dava dedo para a jogadora no meio da rua, porque elas ficaram contra um cara que até naquele momento ainda era condenado por estupro. É uma coisa assim, surreal, né? E aí a Fê Palermo vai e se posiciona, entendeu? Compra também essa briga, então a gente tem que ver o tamanho dessas jogadoras. Para mim, assim, a Fê Palermo já subiu, tá no patamar difícil de tirar. A camisa 13 Fê Palermo na seleção já está em confecção, já pedi. Gente, é assim, eu acho que a gente tem que valorizar, sim. Acho que, obviamente, ninguém é perfeito, ninguém tem os posicionamentos 100% perfeitos, ninguém é perfeito, ninguém vai pensar como você pensa, cada um tem seu pensamento. Mas, assim, uma jogadora chegar e falar de um tema desse, tem que ter muita força mesmo, tem que ter muita coragem. E é complicado, cara, eu fico triste, né? Eu acho que a gente fala que o futebol tá melhorando, mas a gente vê um cara como esse, ele é técnico de um time de Série A. O que a gente tá melhorando? Time do Pelé, mano! O Gabigol outro dia, que vocês já viram. Fez homenagem ao Robinho! Cara, eu cogitei. Robinho que está condenadíssimo por estupro. Mais do que condenado, está preso, dá pra preso. No Tremembé.
Entendeu? Tremembé. O link vai aparecer na segunda temporada de Tremembé na Prime Video. Esse país foi escrito, assim, é coisa de maluco. E eu sou fã, eu era fã do Gabigol. Eu falava que o nome do meu filho seria Gabriel por causa do Gabigol, porque eu sou flamenguista e ele era meu ídolo. Então, assim, pra mim foi uma coisa... Acabou. Ah, mas ele tinha outras questões. Sim, gente, pequenas questões todo jogador tem. Que jogador que não tem problema de caráter nesse país, né? Mas, pô, você ter coragem, não só de fazer a comemoração, de ir no Twitter, postar e, tipo assim, agir como se não fosse nada. Por que não pedir desculpa? Porque não tem vergonha, entendeu? Então, acho que esse é o ponto principal. Quantos homens do futebol estão falando sobre... Ninguém fala nada. E aí, quando uma mulher se posiciona, o cara vai lá no comentário do Insta dela falar pra... Ai, mas assim... Pô, por favor, né, gente? Então, assim, nós como mulheres temos sempre que estar atentas a tudo, nem sempre se posicionar, porque não é obrigação das mulheres. Eu acho muito covarde isso, pedir pra mulher, ai, tem que posicionar. A gente tem que posicionar quando achar que tá segura para isso, né? Porque a gente sabe que muitas vezes não tá. No trabalho a gente vai ser cobrada, vai ser... Mas a gente tem sempre que conversar, porque eu acho que é muito difícil você achar uma mulher nesse país que em uma roda de 3, 4 amigas ninguém tenha passado por uma situação de abuso sexual ou moral ou psicológico, enfim. Infelizmente, a violência contra as mulheres ainda é muito comum nesse país e que as jogadoras possam encontrar condições sempre de poder denunciar e também de poder expressar aquilo que elas pensam. E é isso. Viva a FEPalermo imensa, gigantesca. E é isso, galera. Momento sério do podcast. Vale destacar também que, além da FEPalermo, a Bruninha, lateral da seleção e do Gotham, também se posicionou. E assim, é isso. As laterais do Brasil, galera. Estamos bem de laterais. Nunca critiquei. Bom, vamos seguir aqui com o Brasileirão, depois desse tema pesadíssimo, né? A grande vitória do misto sobre o Botafogo. Gols de Jéssica e Debinha. É claro que você assistiu. Debinha. E aí, Luane, conte desse jogo. Cara, foi assim, eu tô torcendo pro misto ali no Flamengo, óbvio, porque o misto é um time que investe em feminino há muito tempo. Quando o feminino ainda tava capinando o campo para poder jogar, o misto já tava lá. E eu queria muito que o misto ganhasse, porque vários jogos que o misto jogou foram bons jogos. O misto bateu ali, ficou perto, né, de conquistar uma vitória. O misto saiu na frente, o Botafogo empatou. E aí o misto tava dando um calor no Botafogo absurdo. Só que faltava conseguir acertar o final ali, porque, obviamente, não é um elenco muito qualificado tecnicamente, mas a Debinha entrou no jogo, gente, acabou com o jogo. Vocês ainda vão ouvir falar da Debinha na seleção, e é outra Debinha. Muito boa jogadora, entrou, acabou com o jogo. Ela é jovem também, tem 23 anos, né? Destruiu o jogo, fez o que quis com a defesa do Botafogo, e aí esse gol foi no finalzinho, cara. Foi muito bacana a reação da torcida e tal. Então, acho que, assim, aquela briga ali embaixo, como a gente já tinha falado no começo, tem times que vão brigar para não cair, mas vai ser uma briga mais elevado o nível ali. Acho que não vai ser tão feio como foi no ano passado. Tava brigando para cair. O povo já tava caiu, começou o campeonato, caiu. Rebaixou. Caiu. Mas esse ano acho que só o América mesmo que tá bem complicado, mas o misto... Tô torcendo muito. Eu acredito que não vai cair, cara. Tô torcendo muito pro misto não cair. Acho que tem um elenco bom e foi muito bonito mesmo. Foi muito bonito a comemoração de todo mundo. Algumas vitórias, assim, inesperadas... Dá essa moral, né? Não só a moral, mas também a vantagem, que aí você fica no confronto contra times que estão assim mais no mesmo nível. E qualquer ponto, né? Naquela situação ali, qualquer ponto faz diferença. Bom, a rodada ainda não terminou, mas como nós estamos gravando segunda-feira à tarde, para tentar soltar para vocês o mais rápido possível, vamos ficar devendo o resultado de Fluminense e São Paulo e também de Corinthians e América Mineiro. Acho que só uma coisa que a gente tem que falar, teve um lance, o Grêmio Ferroviário foi 0-0, né? Uhum. Teve um lance no Grêmio Ferroviário, que foi o gol anulado do Grêmio, que foi assim... Gente, assim, com todo respeito, não sei, vou falar para vocês, não sei nem o nome da árbitra, não é nem questão de... Não quero nem saber quem é ela na vida pessoal, mas assim... uma vergonha, né? Eu não sei se ela estudou, se ela fez aula de física, mas não é nem possível aquela bola ter saído, não tem ângulo para aquilo, não tem como, gente, não tem sentido aquilo, sabe? E eu acho que num lance como esse, para você marcar tão rápido como ela marcou, você tem que ter muita convicção do que você está falando, do que você está fazendo, você tem que ter muita certeza, tem que ser uma coisa óbvia do óbvio, e assim, porque foi, o gol saiu, não deu nem um segundo de comemoração, ela... Não então, é assim, o que estava combinado.
E o Grêmio é um time que tá lá brigando para não cair. Se ganha esse jogo ia 3 pontos, já estava, e agora tá lá afundado. Qual Então, que é assim, 3 pontos? a falta de VAR nesse Brasileirão feminino, desculpa, ai, Pellegrino, ai, porque questão política, os times. Cara, não, a sua obrigação, minha chegada, é colocar o feminino lá em cima. É isso, entendeu? Então, assim, não dá para admitir um gol. Gente, isso é pior do que aqueles lances compilados que os homens fazem de frango do feminino. É essa situação. É pior. Goleiras frangueiras. Exato, a goleira frangueira é a Jaqueline de goleira lá no jogo de brincadeira do Corinthians. Mas, enfim, é ridículo. Eu fiquei horrorizada. Quando me mandaram, eu falei, gente, é mentira. Não, peraí. E aí depois pegaram outro ângulo e, tipo, a olho nu você vê que... Eu vi na hora que cruzou, não tinha como o ângulo que a pessoa cruzou. Então fica aqui minha cobrança à CBF, que tome vergonha na cara e coloque VAR, né? Eu acho que foi até a própria Fê Palermo que falou um tempo atrás sobre colocar pelo menos aquele do desafio, né? Porque as jogadoras não pedem desafio, já que é mais barato. Olha, a Fê Palermo realmente... Na rodada passada ela falou isso já. Isso. Coloquem pelo... Então, gente, se é mais barato, se é dinheiro que tá atrapalhando, coloca, velho, desafio, porque aí, ó, seria um gol capital pro Grêmio, sabe? Então, o que adianta o Grêmio investir? Contratar gestora lá do Cruzeiro e tal, se movimentar, se no jogo vai ter um lance ridículo desse? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, CBF, bora trabalhar. Revoltada! Não, amiga, não dá. Não, amiga, pelo amor de Deus. Nem aqui na Varzão, aqui no nem no Mato Grossense, série B. Não acontece isso, sem brincadeira, gente. Se colocar o dedo aqui na Roseral, aqui no campinho aqui, que é o amadorzão aqui, não vai acontecer uma palhaçada dessa. E se acontecer, o pessoal invade, sai porrada. Entendeu? Tiro. Ai, ai. Bom, a quinta rodada já começa nessa próxima quinta-feira, dia 26. Os jogos são Cruzeiro e Fluminense, Juventude e Flamengo. Na sexta tem Vitória e Atlético Mineiro, Botafogo e Corinthians, Santos e Ferroviária e o clássico São Paulo e Palmeiras em Cotia. Público único para o São Paulo, porque a capital paulista não tem condições de fazer público misturado para clássico do futebol feminino. Mas pelo menos não é no Morumbi, né? Vamos combinar. No sábado, a rodada conclui com América Mineiro e Misto, Clássico Grenal e também Bragantino e Bahia. Quer arriscar algum palpite? Talvez só para o São Paulo e Palmeiras. Eu acho que vai ser assim o Palmeiras fácil. 3-0 Palmeiras, eu acho. Que isso? Talvez 3-1. Amiga, eu falo isso com dor no coração, mas é complicado. Vem aí. Apostando para lá com um elenco bom. A nossa ouvinte Gisele vai estar tirando os cabelos da cabeça aqui, coitada. É um elenco bom, estrutura bacana, e a Leila Pereira chamando o homem de histérico. É complicado, velho. Ai, deixa eu achar aqui, que agora é a hora delas. As mulheres deste solo pelo mundo. Então, vamos soltar a vinheta. Que isso, hein? Bom, infelizmente, os assuntos sérios não acabaram aqui nesse podcast. De polêmicas. Mas, enfim, vamos lá. Vamos começar, como eu disse, muito infelizmente, lá na Espanha, e o assunto que tomou conta do debate nas redes sociais na última semana, que foi a acusação de racismo envolvendo a Gil, da seleção brasileira, e do Atlético de Madrid. Agora você sabe por que eu estava chamando o Atlético Mineiro de Atlético de Madrid toda hora. Vamos primeiro ao que sabemos de fato que aconteceu. O Atlético de Madrid estava vencendo o Tenerife por 1-0 pela Copa da Rainha da Espanha. Aos 44 minutos, a jogadora do Tenerife, Fatou Dembélé, foi expulsa depois de parecer ter perdido a cabeça e empurrado a jogadora do Atlético de Madrid fora da bola, fora do lance. Nessa hora, aconteceu aquele tumulto, as jogadoras em volta da Fatou, as jogadoras em volta da árbitro, a Gil chegou ali perto da Fatou, com a árbitra ali no meio das duas, e aí a Fatou parece que perde mais a cabeça ainda, quer dar soco em gente, e enfim, baixaria. A árbitra aciona, então, o protocolo antirracismo da UEFA, paralisa o jogo por 5 minutos. O motivo, ela colocou na súmula, foi que a goleira do Tenerife informou que ouviu a Gil se referindo a Fatou como negra de forma pejorativa. Na súmula, a árbitra deixa claro que o termo negra não foi ouvido por ninguém da equipe de arbitragem.
Além disso, ela disse que depois do jogo, quando a equipe de arbitragem já estava no vestiário, o delegado da comissão do Atlético informou que a Fatu estava no túnel esperando a Gil para entrar, para rolar uma briga, um fight. A árbitra deixou claro que não viu essa situação, mas que foi o que lhe contaram e que alguém do Atlético também pediu para chamarem a polícia. A árbitra, então, saiu do vestiário para poder olhar o que estava acontecendo. Quando ela chegou lá fora, viu que parecia que tinha tido algum confronto entre jogadoras, mas as jogadoras do Tenerife levaram a Fatu de volta para o vestiário e a situação se resolveu. Isso é o que nós sabemos de fato. Agora, a história explodiu nas redes sociais e com razão. A Gil esperou alguns dias para se posicionar e negou veementemente as acusações. O que nós podemos apurar? Eu não vi o Tenerife fazer nenhum pronunciamento, não tem nada no site, eu olhei, acabei de olhar. Ouvi que eles tinham colocado alguma coisa no site, mas depois retiraram. Na entrevista pós-jogo com o técnico, o que eles colocaram no site não menciona nada sobre o incidente. Acho que o Atlético de Madrid postou no Twitter só alguma coisa sobre isso, sobre apoiar a Gil. Mas é isso. Não vi muita coisa. Tema delicadíssimo. Muito delicado. O que eu vi, eu li o texto do Tenerife pós-jogo, eu li o texto no ar, tudo certinho ainda. Ele tá no ar ainda, eles não tinham tirado, pelo menos até ontem tava no ar. É um que tem o negócio do técnico falando também? Eles falam, no texto que eu li, eles falam o seguinte, eles falam que foi cogitado o protocolo antirracismo e que as jogadoras conversaram e que após a conversa da árbitra com as jogadoras e as jogadoras entre si, não prosseguiu. Então, assim, e só que na súmula consta como se tivesse prosseguido, né? E na entrevista pós-jogo, a jogadora do Tenerife, que dá a entrevista não é a goleira, é outra jogadora, e ela fala que ela não tem certeza sobre qual termo a goleira ouviu, né? Que ela não sabe se é uma ofensa de cunho racial ou se foi apenas uma ofensa, né? De troca de ofensas do jogo. Então, ela não ia falar com certeza, mas ela sabe que se aconteceu alguma coisa, a goleira reportou e aí ela fala como que a goleira tinha que continuar a situação. Então, assim, para mim, quando a gente saiu a notícia, cancelamento total, Gil cancelada, porque racismo não tem discussão. O pós é que me deixou pensativa sobre a situação, porque, assim, parece, até o momento, que o próprio clube e as jogadoras do Tenerife não vão seguir com a situação. É o que aparenta, né? Tá certo, eu acabei de olhar aqui. Nos momentos finais, algo mais dramático. Eu estou traduzindo do espanhol aqui muito nas coxas. Amiga, não, por favor. vai que vai. Nos momentos finais, algo mais dramático. No minuto 89, Fatu foi expulsa com um cartão vermelho direto, deixando o Tenerife com 10 jogadoras em campo, depois de uma falta... Depois de um... não sei o que isso aqui significa, mas eu estou supondo que é um confronto dentro de campo, entre as jogadoras. Num primeiro momento... a arbitragem ativou o protocolo antirracismo, mas depois de consultar as protagonistas, ou seja, as pessoas envolvidas, elas decidiram tirar o protocolo, não prosseguiram no protocolo. Então, dá para entender aqui é que rolou um erro de comunicação. Será? Então, é o que parece, né? Assim, porque o que ficou aparecendo depois, quando foi saindo essas notícias, saíram as coisas? Porque pela súmula, não deu a entender que teve essa conversa depois. A árbitra só reporta, e aí, cara, ela reportou racismo, acabou. Para mim, jogador acusado de racismo, enfim, acabou. Só que quando sai a matéria do clube, o que parece foi que as jogadoras acreditaram, porque quem ouve não é a jogadora ofendida, né? É a goleira. Quem entra com a denúncia é a goleira. Parece que rolou alguma coisa de terem entendido alguma coisa errado, é o que tá parecendo, e aí as próprias jogadoras entre si ali chegaram e conversaram, e ficou só na questão de ofensa de futebol, tanto que não prosseguiu a denúncia. Não teve nota do clube sobre isso, não teve nota das jogadoras envolvidas, do caso do Tenerife, sobre isso, nenhuma deu entrevista falando, fora essa entrevista que a jogadora fala, que a goleira também não tem certeza se ouviu uma ofensa racista ou apenas uma ofensa, que essa é a única entrevista que tem sobre o assunto até agora. Então ficou essa questão, né?
Agora, a Liga vai entrar com um processo onde os clubes vão apresentar provas ou defesa, né, para ver se prossegue, e vai esperar que o Tenerife entre com a acusação caso a tenha, ou que diga que não tem nenhuma acusação para fazer. Então, eu acho que, assim, se entre as jogadoras dentro de campo foi conversado e foi concluído que não existiu, que maravilha, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente não tem uma jogadora cometendo racismo. Segundo, que a gente não tem uma jogadora sofrendo racismo, que eu acho que isso, para mim, é a coisa mais importante, porque uma pessoa que sofre racismo, o trauma, né, o sentimento é para sempre. Então, assim, para mim, a primeira coisa é que não tenha acontecido racismo, porque eu não quero que ninguém sofra racismo, sabe? E também não quero que ninguém cometa, principalmente uma jogadora brasileira, da seleção brasileira. Então, até agora é o que tem de informação, né? Então, tem que esperar, né? Por enquanto, estou com bastante ressalva sobre a situação. Na hora, estava com mais ressalva ainda sobre a Gil, porque, para mim, quando saiu a acusação, para mim já era uma coisa muito clara. Depois, quando foram saindo as informações, ficou muito nebuloso. Mas, assim, acho que só vai todo mundo encerrar esse assunto quando sair, realmente, a definição da Liga sobre o assunto, com o Tenerife se pronunciando, o Atlético de Madrid também se pronunciando. Acho que, no caso, assim, não é nem questão de defesa em si, porque... o que vai definir é o Tenerife falar se realmente aconteceu, a jogadora do Tenerife falar se realmente aconteceu, e é isso, entendeu? É a palavra dela que vai definir os rumos da coisa. Mas, assim, é complicado, né? É bem complicado. É difícil, mas eu achei importante porque a gente fala tanta coisa, a gente dá tanta opinião o tempo todo, e não é que a gente tem que dar opinião sobre tudo, mas quando algo assim acontece, eu achei importante ir lá no Twitter e falar que se aconteceu, se ficar provado e o que aconteceu, que a Gil tome, assim, uma posição, uma bela de um ban, e que nunca mais volte para a seleção brasileira. Agora, se não aconteceu, ótimo. Então, é isso, sabe? É torcendo sempre para que não tenha acontecido. Sim. Não é nem questão de não ter acontecido, porque ter uma jogadora sendo ofendida por questão racial, gente, pelo amor de Deus, eu acho que é uma dor, assim. Eu não tenho esse local de fala, mas a gente vê pelos atletas em campo quando acontece, como eles reagem. E imagina, né, como deve ser sofrido você passar por uma coisa dessa, jogando futebol, cara, em qualquer lugar, mas dentro de campo, na sua profissão. Então, assim, tomara que não tenha acontecido, sabe? Porque para não ter uma jogadora ofendida, sofrendo por isso, e também para que a Gil não tenha cometido essa coisa que é uma coisa escrota, uma coisa nojenta, né? E que não deveria ter espaço hoje em dia, né? Dentro do futebol, em lugar nenhum, né? Mas principalmente num ambiente esportivo. Bom, tomara que tudo fique claro e se resolva o mais rápido possível para que a Gil possa limpar seu nome. E vamos lá, é isso. Infelizmente, barras pesadíssimas nesse podcast dessa vez. Hoje pesou o clima. Hoje pesou o clima total. Mas vamos lá. Vamos jogar bola aí, pelo amor de Deus. Falando em jogadoras imigrantes, eu agora não sou mais uma qualquer. Eu sou British citizen. Vocês me respeitem. E por isso vamos começar com as mulheres deste solo na Inglaterra. Que eu sou uma delas. Agora você é uma leoa. Agora eu sou uma lioness. Chega, então não quero mais. Esse solo. Não. Eu sou Women of the Soil agora. Ixi. Inclusive, amanhã, na terça, estarei lá. I pledge allegiance to King Charles. Meu Deus, que vexame. And to the flag of the United Kingdom. Tudo pelo passaporte, amiga. Tudo pelo passaporte. Ver. E eu já recebi. Você acredita que já veio proposta de gente querendo comprar casamento? Não teve nenhum dia. Mentira, não acredito. É sério? Esse negócio é bem comum mesmo. Nossa, o povo. Gente! Não, eu fiz tudo legal, vocês que se viram. Meu Deus do céu, velho. Mas o valor é bom? Não, é bom, né? Mas eu não tenho coragem, eu morro de medo. Deus me livre, já pensou? Eu que funcionária pública vou parar na prisão, junto com o povo que eu trabalho. Não, amiga, larga a mão. Vamos conseguir por meio de trabalho. Gente, ouvindo isso, a Amanda tá recusando proposta de casamento arranjado. Por favor, se torne membro do canal para poder ajudar pelo amor de Deus, gente. Tô deixando passar aí 30 mil livre. Vamos lá, galera. Vamos fazer tornar membro. Quem não for inscrito, se inscreve. E é isso, compartilha. Pelo amor de Deus. Bom, o Manchester City voltou a encontrar boa forma, venceu o Tottenham por 5-2. Caroline deu assistência, também marcou gol, mas o show foi da Bunny Shaw, que fez um hat-trick em 21 minutos.
21 no primeiro tempo, a bicha já tinha feito 3 gols. É mole. Teve o papo que o Chelsea estava interessado nela, o que dá para acreditar, né? Que até eu tô interessado em contratar a Bunny Shaw, mas não significa nada. Interessado em Bunny Shaw. Flamengo masculino. Pior que tá precisando. Tem Pedro vaga. pode esperar que a sua hora vai chegar. Vai chegar, é isso aí, tem vaga. Ai, mas não significa nada, gente. Ela, pelo que tá rolando aqui também, ela tá para assinar uma extensão de contrato com o Manchester City, se já não tiver assinado. Para não deixar passar batido também por conta da Champions, que a gente vai falar daqui a pouco, temos que falar da vitória do Arsenal por 5-0 sobre o West Ham. As arsenudas estão também encontrando boa forma, momento crucial da temporada. Falando em arsenudas e Champions, o Chelsea empatou com o London City Lionesses 1-1, mas o resultado ficou de lado porque a notícia é que nomes importantes do elenco estão de saída, muito provavelmente na próxima janela. Como nós falamos aqui, a renovação da Sônia Bonpastor por 5 anos é um sinal claríssimo para o elenco que ou vai ou racha. Confiamos nessa mulher. Se você gostou, fique. Se não gostou, vá para casa do... A porta da rua é serventia da casa. Então, tendo dito, Millie Bright e Sanquer estão com um pé fora do time. Ainda não temos nenhuma indicação aqui para onde a Millie Bright possa ir, mas eu diria que provavelmente um meio de tabela aqui na Inglaterra, um time assim, um Aston Villa, um West Ham, talvez um West Ham que ainda está ali em Londres, um London City Lionesses também cairia bem. Já a Sanquer vai muito provavelmente voltar para os Estados Unidos e para a NWSL, onde ela sobrava, né? Para falar a verdade. Assim, a NWSL tá ficando bem azeitadinha, tá? Tem bastante gente. Assim, não é mais show de horror, mas... horrível. Não, mas tá indo muita gente, né? Gente, vocês perguntam de Dogs Latino, mas é isso. Tá indo muita gente para lá. E cada dia é uma nova estrela chegando. Então, assim, é isso. Não dá para ignorar mais. Não dá para ignorar a nossa fazendinha. Mas a Sanquer casou recentemente com a Christy Mills, né? Para quem não conhece, era jogadora da seleção americana. E elas acabaram de ter um filho. E é mais fácil voltar para os Estados Unidos, onde tem toda a rede de apoio, do que voltar lá e ir para a Austrália, que o campeonato australiano é ainda pior que o brasileiro. Nossa, mas assim, 1000 vezes. Não, aquilo lá é ruralzão total. É assim, total. Coisa do college dos Estados Unidos. Mas enfim. Vamos lá, na França, PSG venceu o Montpellier 3-2 fora de casa. A Yaya foi titular na meiuca. E também fora de casa, o Lyon venceu o Fleury por 2-0, mas nenhuma brasileira em campo. Estados Unidos, NWSL, de volta. San Diego Wave venceu o Utah Royals por 2-1. A Dudinha, claro, marcou dela. E ataque 100% brasileiro. Dudinha... Não, aquilo ali é loucura. Nem Arthur Elias estancava. Bom, o Kansas City perdeu para o Chicago. O KC tinha Debinha e Lorena titulares. E o Angel City, com Ari Borges e Maiara, titulares no meio de campo, jogando 90 minutos, venceu o BFC por 3-1. Duane, você estava falando lá no grupo, né? O que você acha dessa... Cara, primeiro vamos falar do ponto de vista Arthur Eliasístico de falar. Ele gosta de jogadora que convive ali, né? Ele já falou sobre isso uma vez. Segundo ponto, elas estão jogando bem juntas. Assim, eu fiquei admirada com o encaixe. Quero ver mais, óbvio, porque a gente viu muito pouco ainda, também dá para definir tudo, porque jogou bem 2 jogos e tal, não. Mas, assim, tem uma coisa rolando, sabe? E eu acho que isso pode ajudar que o Arthur pense nas duas do banco como jogadoras para trocar, para você descansar as duas titulares, assim, de pancada, sabe? Porque ele não tem que revezar. Vamos supor, jogou 2 jogos da Copa, venceu os 2 primeiros, no terceiro jogo ele pode descansar os titulares de vez e colocar a dupla, e a dupla reserva ser uma dupla que está entrosada, né? Então, acho que facilita o trabalho dele. Não sei se vai ser isso que vai definir, mas ajuda na situação que ele tá. Tá matando cachorro a grito no meio campo, velho. Tudo que na cabeça dele tá tudo bem, né? Não tem nenhum problema. A gente que tá louco aqui, mas eu acho que, assim, muito bom ver as duas. E a Ari, é sempre bom ver ela bem, né? Na última Copa, apesar do desastre que foi ali no final, poxa, ela tava super bem. Ela tava vivendo um momento muito bom e a eliminação na fase de grupo deu uma cortada na moral. Então é bom ver ela de novo vivendo boa fase.
Amiga, peraí, ó, deixa eu dar um minutinho aqui de NWSL. Come on in. Pra eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. Hello, my sweet, sweet boy. Hello, my sweet boy. Esse é o meu novo filho. Estou aqui introduzindo. Como que é que faz? É o novo bebê aqui dessa casa. Vocês que já conhecem a outra, que é maior. Esse aqui tem 1,8 quilogramas de orelha. As orelhinhas. Eu sou muito lindo, mãe. E o olho esbugalhado. Ai, meu Deus, que lindo. Pronto. Tem que apelar. Tem que apelar. Apresentado, devidamente apresentado. Mais um membro da família passa no DM. Bora lá, né? Continuando. Claro. Ainda na NWSL, Boston Legacy, da Amanda Gutierrez e da Kaká, que foram titulares, perdeu por 3-0 para o Houston Dash. Gente, quem que perde para o Houston Dash? É foda, né? O Racing Louisville e o Washington Spirit empataram em 2-2. E você conhece Tamara Bolt? Pois é, mais um nome pra gente ficar de olho, né, cara? Pintou lá aos 32 do segundo tempo. Não fez muito, mas também não comprometeu. Mas é jovem e tá por lá, né? Vamos ficar de olho. Brasileira. Por último, Orlando Pride e Denver Summit empataram em 1-1. Angelina entrou só no segundo tempo e a Marta e a Luana ficaram no banco. É isso. Por isso que empatou. Vamos passar rapidinho aqui, que essa semana tem Champions, jogo das quartas de final da Liga dos Campeões Feminino. Na terça, dia 24, tem Wolfsburg e Lyonnais e Arsenal e Chelsea. E na quarta, dia 25, tem Real Madrid e Barcelona, Manchester United e Bayern de Munique. Vamos arriscar os palpites? Na próxima fase já. Parabéns, Barcelona, na final. Mais uma. Não. Mais uma final. Torço pro Real Madrid, mas assim, é inacreditável. Não, é intancável. É absurda. Não tem como. Não, eles não dão conta. Não, e não é nem que perde assim de 1-0. É só cacete. Não, é só. Velho. E assim, e o time no papel nem é tão ruim assim, cara. Você olha o papel do Real Madrid. Não sei não. Amiga, tem bons nomes. Pra tomar 5-0 toda hora. Mas olha os nomes do Barcelona também. Não, sim. Ali, se fizer o X1 ali, não sobra uma. Aí você viu quem que o Real Madrid quer contratar também. Não tem condição isso, gente. Pelo amor de Deus. O Real Madrid é difícil. Mas vai tomar outro caso. Assim, pra mim, se for menos de 4-0, tem que levantar lucro. Pro céu. Bom, o Lyonnais acho que vai vencer o Wolfsburg tranquilo. Barcelona também. Manchester United e Bayern de Munique pode até que ser uma peleja assim. Legal. Uma peleja boa. Mas o melhor vai ser Arsenal e Chelsea. Arsenal e Chelsea, E o Arsenal acho que vive um momento melhor do que o Chelsea. Também acho. Eu acho que o Arsenal é favorito. E assim. Hoje. Depois do jogo, depois da rodada da WSL, né? Dá pra. O clima Chelsea parece que tá dando caldo. O Chelsea acho que teve pouquíssimas jogadoras treinando antes da partida. Eu vi esse post e eu ri. O Arsenal também teve algumas jogadoras que não treinaram, acho que a Lia Williamson foi uma delas, mas, enfim, até agora não tem confirmação se está fora ou não. Mas vamos trazer para vocês os resultados no próximo podcast. Para finalizar, como prometido, alguns comentários. Começar pelo YouTube. A Pamela Paixão falou que o torcedor cruzeirense não exclui ninguém, que eles brigam em todas as modalidades. Isso porque eu fiquei surpresa quando a Duane contou que teve quebra-pau lá no jogo semana passada. E realmente, inclusão é isso. Mulheres em campos masculinos. Ocupando espaços masculinos. Sim. A Pamela ainda muito ativa nos comentários, falou sobre a Ravenna, que vem fazendo um bom trabalho nas categorias de base, e apesar de ser reserva, sempre que ela entra, muda o jogo, tem impacto, fez gol no clássico num dia e foi para aula de física no outro. Galera. É isso. O Fernando falou, sempre massa acompanhar o trabalho de vocês. Valeu, Fernando. A Gisele, como a gente falou, né? Gisele estava puta com o São Paulo semana passada. Vamos ver o que o dia de hoje trará para ela. Mas, se não trouxer desgosto hoje, vai trazer na semana que vem.
Pode anotar aí, infelizmente, Gisele, você está fadada ao desgosto. Bom, lá no Spotify, acho que foi a mesma Gisele também, que está em todas, falando sobre a foto da Alice com a Marta para a biografia da rainha. Ela lembrou bem aqui que se não tiver a Alice falando a icônica frase, tem que chorar no começo para rir no final. Desfaz o filme. Desfaz, cancela, demite os roteiristas e fatos, né? Tem que ter também Candinho, tem Chapéu e a Marta levando as namoradas gringas para assistir o jogo do CSA. Pelo amor de Deus! Se não tiver essas 4 coisas, nem vou assistir. A Marta pega a mulher, bota no avião, vamos ver o CSA jogar. Vou te levar num jogo. É igual, você já viu aquele TikTok? You don't like my aesthetic. As mulheres pensando assim, vou pro Brasil, né, com a Marta, né? Vai ser foda. Aí chega lá assistindo CSA. Eu acho que na época era ainda série B ou série C, não lembro, mas assim... Alguma pegou série C. Nossa. Foi a Tony. Já pensou você ir no jogo da... É muito amor, tem que amar muito. É muito. E depois separar, né? E aí separar, que perda de tempo. Nossa senhora, velho. Por último, a Lara Rosa falando que tem que ter um grupo do Passa no DM. Boa ideia, Lara. Vamos estudar a possibilidade. Eu tenho talvez só para membros. Vamos ver. Vamos estudar. Tem um pouco de receio, tem um pouco de medo. Tudo pode acontecer. Por hoje é só. Fiquem ligados aí para mais novidades aqui no canal. Lembre de se inscrever. Se puderem, se tornem membros também. A gente está planejando, como eu falei, aquele react da fanfic da Tobin Sega. Imperdível. Então, estou trabalhando na tradução e o vídeo deve sair na próxima semana. Só não sai essa semana porque a Letícia não estava disponível e tem que ter todo mundo aqui. Se não tiver a Letícia... 7-0, coitada. 7-0. Entendeu? Todos Galera, é o os dias. seguinte, torne membro, ajuda a gente aí para poder alguém sair poder trabalhar só com o Passando DM. Teve um outro comentário que eu não lembro quem fez, já falou de live, quando vai ter live de novo. O mais rápido possível, tá, gente? Eu vou tentar ver o que tem de jogo bom essa semana, mas vou avisar para vocês assim que tiver, entendeu? Fiquem tranquilos que vai ter live sim. Acho que tem umas 2 semanas que a gente não faz live, mas assim que der, vamos ter live. Fiquem tranquilos. Bom, é isso. Valeu, Duane. Valeu, gente, pessoal de casa assistindo. Espero que tenha sido bom. E até mais, até semana que vem. Momento sério, mas assim, depois a gente conseguiu, né? Sempre conseguimos carregar, né? Marta, Chapéu, Candinho. E namoradas, se não tiver, não render, não dá. Tem que render. Não, aí, tem que render. Putz, aí tem que render. É isso. É isso. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, galera.